Olá, meu nome é Júlio César Ultramari, eu sou advogado criminalista e nesse vídeo de hoje eu gostaria de explicar algumas técnicas de argumentação no tribunal do júri. Além disso, vou dar algumas dicas para a elaboração de um roteiro de atuação, o que é importante para conferir sequência lógica aos eventos. Conforme dizia Sobral Pinto, o júri não é lugar para aventureiros. E na minha visão, não existe fazer um único júri para ver se gosta. O advogado forjado para o júri é desde o nascimento. Não tem dúvidas. Quando se forma, já sabe que somente será pleno no júri. Nada mais. Antes de se elaborar um roteiro, naquele em que constarão todas as teses defensivas a serem debatidas em plenário, é importante primeiramente conhecer cada vírgula do processo. Cada prova, cada depoimento, cada laudo, cada elemento de prova que possa constar dos autos. Porque isso determinará, em dado momento, se a acusação estiver falando alguma inverdade, algo que não esteja nos autos, o advogado estará pronto para partear e de forma combativa, de forma plena, exercer o mistério da justiça em plenário, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. Antes também da elaboração de um roteiro, eu julgo importante conhecer a postura do acusador, do promotor de justiça que atuará na defesa dessa causa em plenário. Se é um promotor mais calmo, se é um promotor mais combativo, se costuma apartear a fala da defesa ou tumultuar, porque isso também influenciará na postura a ser adotada pelo advogado. A depender do acusador, o advogado poderá ser mais brando, poderá ser mais enérgico, mais indignado com a situação, e isso tudo influencia na resposta imaterial que será dada pelo jurado. Pela própria postura do jurado, o advogado pode ter um termômetro da sua atuação. Posto isso, excelências, e eleitas as teses, com conhecimento do adversário, deverá elaborar o advogado um roteiro para atuação. E o roteiro nada mais é do que a esquematização da fala no plenário. Um ordenamento lógico das sucessões que devem haver no pensamento. A concatenação das ideias em ordem que favoreça a compreensão dos jurados, pessoas leigas. Nos roteiros e nos júris em que trabalho, eu inicio sempre pelas saudações à autoridade judicante, ao membro do Ministério Público, às autoridades presentes, à Polícia Militar, a todos os presentes no júri. Nessa parte, eu gosto de iniciar a argumentação com uma campanha de descredenciamento da acusação. E o que seria isso, excelências? No momento em que o acusador começa a falar que é promotor de justiça, que tem a faculdade de pedir absolvição e que a defesa sempre tem que fazer a defesa, nesse momento o advogado está com 7 votos contra a sua tese, seja qual tese for. Porque se está diante de um promotor, uma autoridade constituída, que passou por um concurso público, que não tem compromisso com um cliente constituído, ou muitas vezes nomeado. Então, nesse momento, excelências, é importante invocar a paridade de armas e a ausência de hierarquia entre o juízo, o Ministério Público e a defesa. Pode-se iniciar a toque de caixa, eu sempre digo, a introdução das teses defensivas, mas é importante dizer que o promotor não é senhor da verdade, que ele não é senhor da razão, e que se certamente o processo tem que ter defesa, é porque a acusação não é soberana da razão. Então, nesse momento, eu sempre digo que é interessante chamar a atenção dos jurados, e talvez a partir de um encanto pessoal que o advogado possa ter, conseguir trazer o júri para o seu lado, que pelo menos consigam lhe ouvir com a mesma atenção que ouviram o Ministério Público. Então, nesse momento, muito brevemente, pode-se iniciar também a introdução das teses defensivas para se elevar a expectativa do júri sobre a explanação que há de vir. A expectativa infundida
No júri, certamente deverá ser correspondida com um bom nível técnico de explanação. E ainda nos cumprimentos, é necessário, e eu entendo prudente, chamar a atenção do júri à responsabilidade de julgar, demonstrar que a decisão traçará os rumos de uma vida, que não se trata apenas de um processo, mas de uma conduta que repercutirá na vida e na família de várias pessoas. Ainda na sequência, se passa a explanação dos fatos, na ótica da defesa. Nesse momento, é interessante dissecar os fatos ponto por ponto, principalmente antes da ação delitiva, que é onde é que existirão os motivos que desencadearão a conduta criminosa. Porque o motivo, no direito penal brasileiro, é muito importante na apuração do injusto penal. Porque se houve, por exemplo, uma injusta provocação da vítima e uma reação violenta, é causa de diminuição de pena. Pode ter havido um relevante valor moral. Então, os motivos que há de ser explanados em plenário, anteriormente ao fato criminoso, são muito importantes para o desfecho da alegação. Narra-se, então, também a sequência do iter criminoso, do momento do delito, e o ocorrido posteriormente, que também poderá infundir uma intenção de arrependimento no júri, que também pode absolver por clemência, porque o júri não é obrigado a fundamentar seu veredito. E digo sempre que é importante indicar as provas que amparam a alegação que está sendo posta a julgamento. Passa-se então a explanação das teses defensivas com a exposição da prova produzida no feito. A exposição da prova é muito importante. De júri para júri, lhes digo com a experiência que já tenho de alguns júris que fiz, que tem júris de certas comunidades que não se importam tanto com a prova, desde que a alegação da defesa seja firme, seja coerente, mas principalmente lógica. Outros júris não se importam tanto com a oratória da defesa se desprovida de alegação. Então também é importante conhecer o jurado que vai julgar o seu processo. E ressalto ainda que, se tratando de um julgador leigo, que não tem muitas vezes uma formação em direito, não há qualquer diferença entre a prova indiciária, aquela produzida na delegacia de polícia, e a judicial. Deve-se também, nesse momento, medir a atenção do júri à explanação, que muitas vezes o advogado cai em questão de menor relevância, em questões alheias ao feito, e acaba dispersando o júri. Se começa a haver uma certa sonolência dos jurados, uma dispersão, uma falta de atenção. Então, nesse momento, é prudente o advogado achar formas de chamar a atenção do júri. Seja muitas vezes, como eu gosto de fazer, andando em plenário, se movimentando, alternando o tom de voz, o gestual, de modo que esse automatismo não tome conta do júri. Ainda, já ao cabo da explanação das teses defensivas, é prudente conduzir o júri a uma conclusão. E para isso eu gosto muito de usar o sistema TTTC. Tese, 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 conclusão. Se colocam premissas verdadeiras, premissas inequívocas, premissas das quais a acusação não discorde, e se induz uma conclusão. Se as premissas são verdadeiras, logo a conclusão também será. No fechamento da explanação, já ao final, explicam-se os quesitos, recapitulando as teses defensivas. E bem ao final, eu entendo prudente inserir citações e frases de efeito, as quais ecoarão durante eventual réplica do Ministério Público ou na votação dos quesitos. Muito obrigado, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.